Graça e paz, família linda, pescadores de almas, queridos. Chegou a hora então de nós aí respondermos a pergunta relâmpago. Antes de mais nada, eu quero agradecer de coração, fico muito feliz, todo mundo participando, tá bom? O respeito que está havendo e tem que sempre haver, tá bom? Porque nós sabemos que tem N denominações, tá? Mas eu acredito que o nosso Deus é o mesmo, né? O nosso Deus é o mesmo, é o Deus soberano, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, muito obrigado por você que participou, pelo carinho, tá bom? E tem mais tema depois por aí, tá bom? Se Deus quiser. E vamos crescer mais um pouquinho, eu e você, na graça, no conhecimento, com embasamento bíblico, tá bom? E a pergunta relâmpago foi: você concorda de vasos de fora virem pregar ou louvar na sua igreja e serem pagos para isso? E serem pagos para isso? Esse é o detalhe muito importante, tá bom? Concordo com a maioria dos irmãos, eu acho que praticamente todos, né? Falaram que ofertar é legal, dar uma oferta, dar uma ajuda, mas até que ponto? Até que ponto nós estamos dando oferta? Qual o basilar da igreja está cheia? Ou melhor, qual o básico da igreja está superlotada, muitas das vezes de não haver lugar? É o diácono Joaquim, estou usando aqui um nome, tá? Um pejorativo, né? O João ou José, que vai pregar, o irmãozinho da igreja? Ou é alguém que está na fama da mídia? O seu coração está ali para quê? Para ouvir a palavra ou ver pessoas? Então, quando a gente começa por aí, a coisa vai se estreitando. Por exemplo, no nosso Maracanãzinho, pastoras não vieram de fora, são aqui do Rio de Janeiro, tá? Eu frequentei inclusive a igreja de uma delas, tá bom? E a gente vê pastoras, eu vou falar o nome, tá? Eu vou falar o nome porque elas se expuseram, né? Camila Barros, Helena Raquel e mais uma pastora que agora eu não lembro o nome. Quem souber pode me falar aí, tá? Pleno Maracanãzinho, lotado, levaram milhões, né? E quem foi lá teve que sair de Uber, de bicicleta, a pé, voltar para casa. E elas saíram com o bolso cheio. Pergunta: o que elas receberam? Elas foram dar aos pobres? Elas foram repartir com os necessitados? Oi? Ou foi pegar o avião? Segundo, eu não vejo ninguém brigar, tá? Mesmo que a gente dê uma oferta, para ir pregar na Coreia do Norte, para ir pregar no Irã, mas não, né? Vamos exigir hotel de luxo, vamos exigir. Então tem coisas que nós temos que estar atentos. E nós vamos ver agora, tá? Na palavra de Deus, que até na hora de você convidar alguém, eu não sou contra você convidar. Eu estou falando dos meios que você convida, tá? Porque veja só, quando você estipula cachê, não é mais pregação, é comercialização. Agora, quando a pessoa vem, até uma pessoa querida, você não está, né, aqui falando da pessoa em si, você está chamando, é uma pessoa querida, até conhecida, mas quando ela fala, não, tudo bem, eu tenho condições de pagar dia aí, tá? Aí a igreja sente, ou então que a pessoa não tenha condições, mas a igreja junta uma oferta de amor e dá, eu acho que é legal. Agora, quando se estipula, eu volto a dizer, quando vem cachê, quando vem salário fixo, e olha que é salário bom mesmo, tá bom? Então aí eu já saio, tá? De você fazer uma pregação, de dar algo para você comercializar a fé. E a fé, a palavra, ela não pode ser comercializada. Aí agora o pastor que está ouvindo, coloque a mão na consciência. Você está comercializando a palavra ou está dando uma oferta para ajudar o irmão? E até que ponto esse irmão é conhecido da mídia ou não? Por que a igreja está cheia? Atenção, membro, você está indo lá para quê? Então são várias perguntas que a nossa consciência, elas mesmas vão responder, tá bom? Então vamos lá. Aliás, abrindo aspas aqui, tem até alguns shows de alguns cantores que pode colocar no seu YouTube, tá? Sabe o que os irmãos cantam? Fulano, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Pelo menos estão sendo sinceros, né? Mas não é isso que vai levar ao engrandecimento do Evangelho de Cristo, tá bom? Vamos andar um pouquinho? Gênesis capítulo 3, versículo 19, vem comigo aí, olha o que diz aí, ó. Com o suor do seu rosto, oi? Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. É com o suor do rosto, tá entendendo? É com o suor. Então as pessoas querem, na verdade, muita, né? É muita falácia, é muito blá blá blá, mas a realidade é que ninguém, pelo menos a maioria, não quer pagar o preço. Tem uma cantora, ela veio, eu não sei se foi, a minha esposa que deve saber melhor, não sei se era da África, que ela falava, Jesus está lá, né? Ela não cobrou um cachê, diz que ela não cobrou um cachê, ela deu entrevista que não veio para cobrar. Uma mulher ungida de Deus, veio, essa música explodiu, ela veio aí, fez a parte dela, cantou, foi embora, né? Nas horas amargas da vida, Jesus está lá. Então você vê, enquanto vai 3 mulheres no Maracanã, e enche de milhões, pessoas chegaram a pagar até 2.000 de entrada, para ver pessoas, aí você vai me convencer que você ali foi cheio de vontade de ver a unção do Espírito Santo, tá? Faça-me o favor. Então vamos andar mais um pouquinho aqui. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, nós vamos bater numa tecla que é muito usada
mas a palavra é a mesma. Como assim, irmão? Vou explicar, vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, olha só. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto estiver debulhando, porque o obreiro é digno, todo obreiro, né? É digno do seu, sublinha aí, salário, tá? Salário. Ó, tá vendo, irmão? Então nós temos que pagar mesmo, porque nós temos, né, que ter aí, né, pra que trabalhar de carteira assinada? O obreiro é digno do seu salário, então vamos lá. Tá, tudo bem. Então agora me explica aqui a mesma palavra salário, numa palavra que eu vou ler pra você, tá? Romanos capítulo 6, 23 diz, porque o salário, sublinha aí também, salário, tá? Do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu li aí 2 textos diferenciados, mas a palavra é a mesma. Ah, não, irmão, mas aqui, quando você lê em cima que o obreiro é digno do seu salário, aqui é literal, tá? É dinheiro mesmo. No outro é figurado, não é dinheiro não. É interessante, né? Quando é para o nosso prazer, a palavra salário, ela muda, né? Não, querido. Nos 2 sentidos está falando de um salário eterno. O obreiro digno do seu salário, não é ele estar nadando de dinheiro, como nós vemos muitas igrejas aí, tá? E os irmãozinhos andando de chinelo de dedo. Aliás, isso não é vergonhoso, não. Vergonhoso é um pastor prosperar, tá? E a ovelha está aí pelada, está aí sem vida, está aí para lá e para cá. E quando precisa muitas vezes de uma conta de luz, eu já passei, ouvi isso aí, tá? As pessoas falam assim, a hora que Deus vai abençoar. Mas enquanto a pessoa é dizimista, ela é bem vista. Sinto muito estar pegando pesado, mas essa é a realidade. Então, na verdade, o obreiro é digno do salário. Na verdade, esse salário não é aqui. É um salário que vai ser pago no galardão lá no céu. É um salário que quando a igreja santa ela subir, ela vai ser recompensada. É um salário, é um galardão. O próprio Paulo fala, eu espero por esse galardão. Eu anseio por esse galardão. Combati o bom combate, combati o bom combate e agora acabei minha carreira, mas guardei a fé. Tá? E desde já a coroa, o salário está me confiado pelo justo juiz. Quando fala aqui do salário do pecado, é um salário que também é uma eternidade, só que é no inferno. É um salário que vai ser doído pelas nossas atitudes. Então é muito fácil eu pegar um salário, né? Que todo obreiro é digno do seu salário, para encher o bolso e a conta bancária. E pegar esse salário aqui de Romanos 6, 23 e falar, não, aí é só o capeta que vai... E por que o outro não é? Então, vamos parar de colocar textos sem contextos. Então, eu vejo assim, tem muitas pessoas, né? Por exemplo, se tem um senhor de idade que deu a vida pela igreja, né? Chegou a aposentadoria e até ganha mal, é obrigação da igreja. Atenção, ele é da igreja, ele ali está, né, com seus 70 anos, está ali um senhor ainda que vai para a igreja, mas ele mora numa casinha, então é obrigação da igreja apoiar este homem. É obrigação da igreja manter este homem, manter esta mulher, essa senhora que anos e anos se dedicou. Aí é outra história, tá bom? Mas nós estamos falando aqui de cachê. Pessoas que vão apenas para lucrar e depois tchau e vão embora, tá bom? Agora, vem comigo. Mateus capítulo 10, versículo 7, deixa bem claro aí, ó. Jesus falando. Por onde forem, pregue esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Atenção, olha a mensagem, ó. O reino dos céus está próximo. A pergunta que eu faço é, qual é a mensagem que você tem escutado na igreja? Fica tranquilo, querido, já foi tudo pago na cruz, me dá um abraço. É isso que vocês estão ouvindo? Não tem nada a ver, é Deus que vai sondar, é Deus que julga. A gente tem que ver tudo errado, mas a gente não pode julgar. É isso que você está ouvindo? É isso que você está ouvindo? Então, olha a mensagem que tem que ser pregada, ó. O reino dos céus está próximo. E aí ele continua. Curem os enfermos, próprio Jesus, tá? Ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Conselho para quem só gosta de cobrar e está na rede nos melhores hotéis. Vai trabalhar, meu amigo. Vai trabalhar, vai arrumar uma carteira assinada para você. Vai trabalhar, porque Deus vê a intenção do coração. E com certeza tem muitos que vivem apenas disso. Vivem apenas disso. Porque é tranquilo. Eu já falei, quer pregar? Sente no seu coração, sinta, é chamada, é. Então vai pregar na Coreia do Norte. Vai pregar lá para os judeus lá que não acreditam em Jesus. Vai ver o que você vai passar. Vai lá pregar na África. Hã? Ah não, você prefere ir lá para o Texas, né? Oklahoma, sei lá o quê. Né? Dubai. Aí é legal, né? Então faça-me o favor. Tá bom? Quem quer pregar vai ganhar vidas, vai ganhar almas. Não vai brincar de evangelho. E vai nos cantos que realmente precisa. Outra coisa, para que eu vou para longe se no Brasil o que mais tem aqui são pessoas necessitando da palavra do Senhor. São pessoas necessitando de ouvir.
Ah, você está com medo de assalto, violência, né? Mas os apóstolos, nesse meio, pregavam a palavra. Ah, mas você vai perder a sua vida? Os apóstolos perderam. Então, querido, quando a gente chama alguém para a nossa igreja, primeiro, eu vou voltar a repetir, você tem que entender que se você vai dar uma oferta de ajuda, legal, tá bom? Ou se você vai apenas estipular um salário, assinar um contrato para uma pessoa famosa, né? Não pode deixar de ser famoso. O irmãozinho da igreja não tem muito valor não, mas o cara é famoso. Então vai lotar a igreja, vai ser bom para a igreja, né? Vai ser bom para o cofre da igreja. Agora, e para almas? Quem estamos chamando um coach na vida? Então nós temos que ter muita responsabilidade com o que a gente chama, porque a palavra hoje em dia, sinto muito falar o que eu vou falar para vocês, tá? Até pastores se tremem quando tem homem e mulher que abrem a boca e falam o que muitos precisam ouvir. Não o que querem, mas o que precisam ouvir. Então vamos andar mais um pouquinho? Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Vem comigo aí. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi a Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que chegara da Itália fazia pouco tempo com Priscila, a sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma atenção, sublinha aí, profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ei, Paulo fazia tendas. O pregador Paulo, que você, Paulo, era homem de Deus mesmo. O pregador Paulo, que escreveu 14 livros na Bíblia, no Novo Testamento. Esse pregador Paulo trabalhava, fazia tendas. Então tá aqui, ó. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Atenção, ele ficou morando, trabalhando, fabricando tendas, e todos os sábados na folga ele ia e pregava a palavra de Deus. Ah, deixa eu continuar aqui. E cobrava cachê. Não está dizendo isso aqui não. Ah, e recebia valores altos porque afinal era Paulo. Não está dizendo isso aqui não. Você está entendendo, querido? Então por isso que eu digo, é uma linha muito perigosa. Muito perigosa. E eu entendo que alguns irmãos falam assim, realmente, né? Teve um irmão que realmente me ligou e falou, irmão, tem que ter um salário. Que salário, querido? Que salário? Tá, mas nós vamos ver mais à frente, como eu já falei até agora. Porque quando Deus nos dá, quando Deus, né, nos dá, Ele não nos cobra. O que nós temos que cobrar para levar? Porque você tem um dom? Cuidado, hein? Vamos andar mais um pouquinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um só coração. Ninguém considerava unicamente sua atenção, coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia, sublinha aí, não havia pessoas necessitadas entre eles. Pois, atenção, sublinha aí, sua igreja prega isso, ó. Pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. E aí? Fala para mim. Primeiro, nós vemos aqui que Paulo, né, ele chegava, ele pregava ali, né? Pregava a palavra, trabalhava fazendo tendas. Lembra que Deus falou lá atrás em Gênesis? Do suor do seu rosto trabalharás, tá? O pão de cada dia, o trabalho. Agora aqui em Atos nós vemos que na multidão dos que creram, a mente era uma só, o coração era um só. Ei, querido, o problema é que agora a mente é dividida. Quem está na mídia é melhor do que anda de bicicleta. Quem está aí bombando na mídia está melhor do que... Que é isso, querido? Aí vamos chamar, sabe por quê? Porque dá ibope, a igreja cresce, vai entrar dinheiro fácil. Ei, o reino de Deus, a porta continua sendo estreita, querido. Vamos parar de brincadeira. Você quer pagar, quer fazer cachê? Faça, mas eu digo com certeza, tá? No literal da palavra que eu vou dizer, você não está vinculando almas, você está pagando um cachê, você está fazendo um contrato. Agora, se você realmente, tá? Mas a pessoa querida tá vindo aqui, vamos fazer uma oferta. A pessoa não precisa nem saber. Quando ela vai de coração, já aconteceu comigo. Ó, irmão, isso aqui, ó, é uma ajuda para você. Comigo, eu nem esperava, fiquei sem palavras.
Tá entendendo? Então, muito cuidado quando acontecer isso, tá bom? Cuidado, porque tem que se cumprir Atos dos Apóstolos 4:32. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Tem faltado isso, não havia pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras vendiam, traziam dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. Ele não chegava para a mulher necessitada e falava assim, não, ora que Deus vai melhorar, tá bom? Tchau, pega o meu alazão aí que eu estou indo embora. Não havia necessitado, porque ele distribuía com aqueles que tinham necessidade, com aqueles que estavam ali, tá? Então nós temos que entender, como eu falei no início, se a igreja prospera, né, casas, tudo, o membro tem que prosperar. Se a igreja não prospera tanto, o membro está naquele, porque o pastor diz, tá? Melhor, as ovelhas vão dizer quem é o seu pastor, e o pastor vai dizer se é pastor das ovelhas ou não, mediante o que? A atitude dos dois. É uma reciprocidade. Agora o negócio é não, tem que vir conta, eu vou dar um número para vocês da minha conta. Não, tem uma terrinha lá de Israel, tem uma vassoura ungida. É uma falácia. Me perdoem, sei que tem algumas igrejas aqui que estão ouvindo que fazem isso. Mas se eu começar a acreditar na vassoura ungida, eu vou desmerecer logo o Espírito Santo. Se eu acreditar que cantores vindo lá da Constantina vêm cantar aqui, tá? E aí sim, preciso ouvir o que ele vem de lá de fora de avião falar. Tá entendendo? Mas não leio Bíblia? Que sentido faz isso? Que sentido faz isso? Então, eu estou aqui falando que você tem que proibir. Pode chamar vasos de fora, sim. Pode chamar à vontade? Claro que pode. Agora, qual o meio? É cachê? É contrato? Então já não é palavra, é venda, é comércio. E a palavra de Deus nunca será comercializada. Amém? Vamos andar mais um pouquinho? Atos dos Apóstolos. Atenção aí, hein? Um homem chamado Ananias, bem conhecido esse texto, né? Com Safira, sua esposa, também venderam uma propriedade. Com o conhecimento da mulher, ele teve parte do dinheiro para si. Atenção, os dois combinaram. Ou seja, quem erra e quem consente está no mesmo barco, tá bom? Quem erra e quem consente está no mesmo barco, tá? Então, com o consentimento da mulher, ele reteve parte do dinheiro para si, mas levou o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Lembra? É por isso que eu digo, querido, tem muitas pessoas inocentes, mas tem muitas pessoas com má fé, lamentavelmente, dentro das próprias igrejas, né? Então Pedro perguntou a Ananias, como Satanás encheu o seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Olha só, tem um dom do Espírito Santo que muita gente não conhece, tá? Pelo menos se ler Bíblia vai conhecer. É o dom da ciência e o dom da sabedoria. Salomão teve o dom da sabedoria. Pedro aqui tem o dom da ciência. O que é a ciência? Discernimento. Discernimento, se as pessoas estão agindo de má fé ou não. Ciência, conhecimento. Então o Espírito Santo bateu no coração de Pedro, sem Pedro saber de nada, ele revelou através do Espírito Santo. Entendeu? E olha o que ele diz aqui, ó. Seu coração... Como Satanás encheu seu coração para mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Ela não pertencia a você antes de ser vendida? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. E ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram e levaram o corpo deste homem, tá? Agora olha o que acontece na sequência, tá? Cerca de 3 horas depois entrou a esposa, a que havia combinado, ou seja, 3 horas depois, Deus deu uma nova oportunidade nessas 3 horas dela se conscientizar e pedir perdão, tá? Então 3 horas depois ela entra, tá? E perguntou o que havia acontecido, e o Pedro falou a mesma coisa. Olha mais uma oportunidade. Este é o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu, sim, foi esse mesmo. Olha só, querido. Então Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Por que fizeram isso? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja. Você está entendendo, querido? Olha, deixa eu falar com vocês com todo o amor, gente. Um demônio chamado Baal
que é um demônio que faz o dinheiro ser seu senhor, ele tem feito coisas, ele tem acabado com o ministério, sabe? As pessoas estão presas. Mas se eu conseguir pelo menos, né, uma vez só, eu não faço mais. E faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, porque o dinheiro compra almas. O dinheiro, esse demônio chamado Baal, do dinheiro, ele compra almas. Mas se você tem domínio sobre ele, por isso que a palavra de Deus em Timóteo, né, em Tiago, diz assim, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Quando a pessoa tem amor ao dinheiro, a família perde o valor, os filhos perdem valor, o marido perde, a mulher perde. Eu quero saber o que eu vou ter de herança, o resto para mim não faz diferença. Então a pessoa fica cega por esse demônio. É o que aconteceu com esse casal. Mas quando tem homem de Deus, eu acredito que ainda tenha, vai se dar mal, porque a Deus ninguém engana, tá bom? Então aí que está a grande realidade, tá? Então a igreja tem lotado para ouvir, mas qual o valor? Qual o sentido? Qual é a combinação que foi feita? Então, querido, cuidado, porque nada passa batido aos olhos do Senhor. Vem comigo aqui, por favor. Efésios capítulo 4, versículo 11, olha o que diz aí, tá? E o Senhor designou alguns para pastores, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, com o fim de quê? Preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quando você anda um pouquinho comigo aqui agora para 1 Coríntios, tá? Primeira ali que nós lemos, foram os dons ministeriais, tá? Agora vamos para 1 Coríntios 12, 5. 1 Coríntios 12, 5 diz, há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é vendida a manifestação do Espírito Santo. É isso que está aqui? Não, querido. É dada a manifestação do Espírito Santo visando o bem comum. Agora atenção, a um pelo mesmo Espírito é vendida a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito é vendida a palavra do conhecimento. É assim que funciona? Não, vou repetir, a um pelo Espírito é dada, o Espírito Santo dá, e você está comercializando, você está combinando cachê, você está combinando salário. Abre o olho enquanto é tempo, abre o olho enquanto é tempo. Que a sua igreja, parede, né? Parede, vergalhões, telhas, continue simples, mas que seu templo espiritual, que a sua alma esteja rico, não se venda. Então tá aqui, porque o Espírito Santo dá. Então vou repetir, tá? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito Santo. A uns pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, olha aí, ó. A outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, lembra de Pedro? A palavra da ciência. A outro a fé é dada pelo mesmo Espírito. A outro é dado o dom de curar pelo mesmo Espírito. A outro é dado o poder para realizar milagres, profecias. A outro discernimento de Espírito. A outro variedade de línguas e a outro ainda a interpretação de línguas. E todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui, ele a dá a cada um como quer. Legal, né? O Espírito Santo dá. E o homem cheio de blá 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 diz que tem que cobrar. Fala para mim. E aí? Então, repito. Você quer chamar uma pessoa, fazer uma oferta de amor, tá? Tudo bem. Mas nem isso você é obrigado. Porque quem leva a palavra já está cheio de unção para levar. Cheio de unção. Eu passei uma semana inteira aqui, conversando, falando com o Espírito Santo, orando ao Senhor, para dar esse estudo. Esse estudo não é para que eu seja edificado, eu sou pó e ao pó vou voltar. Mas você vê que todos os textos, baseados na palavra, não houve ninguém que falasse, não, vamos chamar Paulo, vamos dar um dinheiro para ele, mas eu vou mostrar alguém que queriam dar dinheiro para ele. Eu vou mostrar aqui um homem, tá, que queriam dar dinheiro para ele, nós vamos ver já já. Então eu quero dizer o seguinte, qual o propósito que essa pessoa veio? Você quer ver um negócio? Se o seu pastor chamar um pastor famoso, pensa num pastor famoso na mídia, bem famoso, chamar na sua igreja, você botar só uma faixa na rua aqui, ó, ou atenção, domingo vai pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, este pastor do YouTube. A sua rua vai estar lotada. O irmãozinho prega muito bem, ele tem chamada, ele tem dom, mas ele não está na mídia. Fazer o quê, né? Ele não está na mídia, ele não é famoso, ninguém viu aí o rosto do rapaz, ninguém viu o rosto da irmã, né? Não, mas esse irmão aqui vai dar visualização no YouTube. Atenção, igreja, quando esse irmão chegar para pregar, já filma logo para a gente ter aí uma visualização no YouTube aí.
Tá bom? Nós vamos bombar no YouTube, vai entrar dinheiro e aí nós vamos ainda ganhar mais ainda, porque a igreja vai superlotar. Vamos pedir dízimos, ofertas, vamos estourar a boca do balão. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Agora, convida aí. Eu desafio qualquer um de vocês. Liga aí, pega o telefone. Você nem vai falar com o camarada, vai falar com o empresário dele. A começar por aí. É comércio mesmo. Você vai falar com o empresário dele. Opa, tá, eu sou aqui empresário da cantora fulano de tal. Olha, a gente aqui cobra. É aonde é, hein? Bom, a gente vai de avião, que é Hotel 5 Estrelas, né? Ela quer comer tal comida, né? Tem que ter piscina para depois, né? E outra coisa, após a pregação nós temos que ter uma estadia de 2 semanas mais ou menos. Isso aí dá uma bagatela de tantos milhões. Você tá entendendo, querido? Aí você vai querer me convencer, tá? Por isso que eu digo, concordo com os irmãos. Uma oferta de amor, show de bola. Mas também não tem que falar, vem aqui que você vai receber. Não. Vai quem ama. Jesus andava, Pedro andava, na dispensação em Atos, tá? Todos eles andavam, e a maioria andaram para pregar, e a grande maioria, como é que morreu? Num carro de luxo? No Hotel 5 Estrelas? Não. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Bartolomeu esfolado vivo, Tiago a fio de espada. Cadê os homens e mulheres de Deus hoje para perder a vida por amor a Cristo? Procura aí. Não, vamos no Maracanã. Vamos levar Camila Barros, Helena Raquel e outros aí no Maracanã, né? Para ganhar milhões. Mas quem assistiu volta a pé para casa, vai lá de metrô, vai de trem, dá seu jeito, né? Porque esse dinheirinho vai para conta. Meu amigo, como diz na minha terra, me engana que eu gosto, tá? Então eu tô falando para você, é sério, estamos vivendo isso. Quer ver um negócio? Pega um coach aí, tudo lotado. Sabe como é que ele inicia a pregação dele? Ele não fala assim, ó, né? Isso aí, aliás, tá antigo, né? Eu tô ficando velho. Era assim que a gente falava assim, ó, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe como é que os coaches falam se você chamar na sua igreja e ela vai estar cheia? Pensa no coach aí. Isso, esse mesmo que você pensou. Chama na sua igreja. Sabe como ele vai fazer? Oi, querido. Oi, querida. É assim. Você não sabe nem o que o cara foi fazer ali, porque nessa saudação, ele foi pregar o quê? Você pode deitar numa rede que está tudo pago na cruz, a gente não precisa fazer mais nada? Agora, manda ele para o Irã. Manda ele para a Coreia do Norte. Manda ele para um país comunista aí. Não vai, querido, não vai, porque esse amor é só da boca para fora. Esse amor é sentado numa faculdade para pegar um diploma. E Paulo fala, todos os diplomas que eu tenho como esterco, porque eu aprendi a viver na prática. Por isso que ele diz, eu tenho prazer no sofrimento, nas perseguições, porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Ninguém prega isso. Ninguém prega isso. As pessoas só querem o bate-pronto de uma palavra que vai alimentar seu eu. E muitas igrejas pagam para ter pessoas que não vão falar um confronto do pecado, mas vão alimentar mentiras. Desculpe a realidade. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Então concordo sim. Quer pagar uma oferta de amor, né? Estipular uma oferta de amor? É você e a igreja, pastor. E chama a pessoa. Não vou não. Legal, tranquilo. Aqui não, tem que falar com o empresário. Não posso falar com ele. Não, que agora ele está na mídia. Agora, antigamente, quando ele começou, o senhor podia até falar com ele, mas agora ele não responde, não. Tem que ser comigo. Eu recebo um salário e sou empresário dele. É assim que funciona, filho. É assim. Desperta tu que dormes. Tá bom? Vamos andar mais um pouquinho? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Atenção, hein? Atenção. Nós vamos entender agora uma situação aqui. Abre comigo aí, Atos capítulo 8, já estamos finalizando. Versículo 17. Nós estamos vendo Pedro fazendo milagre, né? A unção do Espírito Santo desceu sobre a vida dos apóstolos. Pedro ali estava bombando, fazendo sucesso ali mesmo, tá? Agradando a Deus, entregando sua vida a Deus. Agora preste atenção o que houve aqui. Atos capítulo 8, a partir do versículo 17. Pedro e João foram orar às pessoas, né? Então o que diz aqui? Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam, atenção, o Espírito Santo. Atenção, Pedro e João, cheio de fé, cheio de amor, cheio do Espírito Santo, colocava a mão sobre as pessoas e as pessoas receberam o Espírito Santo. Agora atenção, 18, sublinha aí esse versículo, tá? Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, atenção, Simão era um homem que entregou a vida para Jesus. Estava vendo o que Pedro fazia, estava vendo o que João fazia, estava vendo a ação do Espírito Santo, mas a cabeça dele, o Espírito estava travado. A alma dele ainda estava no mundo. A alma dele ainda estava no dinheiro. Então ele vendo como Pedro e João faziam e o milagre acontecia, o que ele falou? Ele disse, me deem também esta autoridade para que a pessoa em que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Atenção, hein? Ele ofereceu dinheiro. Atenção, deixa eu até pôr aqui, ó.
vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição de mãos dos apóstolos, ofereceu a eles dinheiro. Ofereceu a Pedro e João, sublinha aí, dinheiro. Essa palavra aqui é de forma literal, é grana mesmo. Ofereceu grana para Pedro e para João, tá bom? E disse, me dê também essa autoridade para que a pessoa que eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Note que ele sabe que é o Espírito Santo, que aqui está com E maiúsculo, é o Espírito Santo mesmo. E Pedro respondeu, olha que muito pastor tem que falar quando algum empresário for cobrar para falar de Jesus. Como muito empresário fala assim, mas eu venho de aviãozinho, então fica aí que nós temos um irmão cheio da unção que está aqui dentro da nossa igreja, tá bom? Não, venha, a passagem te paga, pelo amor de Deus. Vamos acordar, igreja. Olha a resposta, aprenda com Pedro aqui, ó. Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Tem empresário, tá bombando, tá nadando, ainda quer cobrar para ir numa igrejinha aí perto, eu falo igrejinha, tá, irmão? Uma igreja humilde, não são de pessoas não, tá? Que igreja, as pessoas são ricas. Ah, mas aquela igreja, quanto eu vou conseguir lá? É aonde? Ih, não vou lá não. Eu não vou conseguir nem metade do cachê que eu consigo na igreja grande, ó. Que é isso? Como é que eu vou lá? Não tem. Então tá aqui, ó. Você não tem pau, que Pedro falou. Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. E Pedro ainda foi bom, hein? Olha o que ele falou. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois eu ainda vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Amigo, se depois dessa palavra você ainda não despertou, eu lamento. De coração eu lamento. Então vamos ao tema, tá? Vasos de fora podem vir pregar na sua igreja direto. Todo dia, semana inteira. Só que, volto a dizer, tem pessoas que enxergam vasos de fora. Tem muitos homens de Deus, tá? De fora, tá bom? Mas não enxergam os homens de Deus que tá dentro. Não, mas, o diácono, né? A igreja não enche com o diácono. Por quê? Ele prega muita realidade. Eu vou chamar um coach que tá tudo certo. Cuidado. Então eu digo, tem muitos vasos de fora que são bons. Agora, chamar barganhando, fazendo da fé comércio, cuidado. Não é Deus que tá aí, é Satanás. Repito, eu, rei, estou falando para você. Não é Deus que está aí, é Satanás. Porque quando Deus está, a coisa é santa. Quando Deus está, cai por terra os achismos. O homem e mulher de Deus que se acoplam ao mundo não está separado. E a palavra de Deus diz que nós temos que ser se ensina ou não. A palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Então a sua escolha já tinha que ter sido feita há muito tempo. Então todo mundo que chama uma pessoa sem bagagem e sem chamada, repito, ele não está chamando pessoas, está querendo comercializar a palavra de Deus. E como eu já li para você, tá? Ainda mais nesse último versículo que eu li, vou falar para você aqui, ó, Atos capítulo 8, versículo 17 em diante, leve para essas pessoas que falam isso, leve para essas pessoas que dizem que pode comercializar a fé, ou então mais fácil, né? Faça como essas pastoras que eu falei, repito o nome delas porque elas botaram o rosto, né, na mídia, né? Helena Raquel, Camila Barros, tá aí, ó. Lotaram Maracanã, já mora no Rio, lotaram Maracanã, levaram milhões. Quem quiser depois do final do show vai a pé para casa, vai no ônibus apertado, porque a conta bancária delas está gorda, isso é o que importa. Então cuidado, querido. Volto a dizer, tema maravilhoso, espero que eu e você tenhamos crescido na graça e no conhecimento, tá bom? Então a pergunta foi, você concorda de vasos de fora virem pregar ou louvar na sua igreja? Sim. E serem pagos para isso? Não. A oferta é estipulada sem nem ele saber. Agora, não, peraí, não tem que falar com o empresário. Não, queria falar rapidinho. Não, ele agora está ocupado. O camarada está na outra sala assim, ó, vendo televisão, eu ocupado. Aí, empresário, estipula o preço, né? E por quê? Você quer a realidade porque tem empresário? Porque eles ficam com vergonhinha de falar preço, né? É aquela falsa... Então é melhor mandar um cara dizer que é empresário, porque aí eles não, mas eu não cobrei, meu empresário, né? Ele pensa que esconde o coração de Deus. Então, quer dar oferta, dê oferta, tá? Se quer pagar, é um problema de cada pastor, tá? Só digo uma coisa, quando você paga, quando você combina cachê ou salário, com todo respeito, tá? Você está deixando de pregar a palavra para ser comerciante da fé. E como nós lemos nessa última palavra, o próprio Pedro, né? Ele rechaçou este homem que foi dar dinheiro a eles para que eles apenas ensinassem como é que fazia a imposição de mãos. E Deus na lata, na cara dele, né?
falou assim, olha, que seja para sua perdição esse maldito desse dinheiro, entendeu? Vejo que o seu coração ainda está contaminado. Liberte-se, querido, liberte-se, e Deus realmente vai aumentar a sua igreja, e ainda que a sua igreja física não cresça, o seu coração, que essa que é a igreja, é o templo, o nosso templo, que tem que ser templo do Espírito Santo, ele vai crescer cada vez mais, tá? Você vai andar por aí, talvez você nunca tenha carro de luxo, talvez você nunca tenha uma casa ou viajar de avião, mas uma coisa você vai ter, uma promessa, essa promessa vai se realizar, porque no céu teremos todas as benéficas de uma vida reta, íntegra e, claro, que não envergonhe o Evangelho de Cristo. Beijo no coração de todos, espero ter aí colaborado mais um pouquinho, tá? Qualquer coisa, discordando de mim, estou aqui mesmo, você pode falar comigo em off ou no grupo, tá bom? Sem problema nenhum, tá bom? Mas como eu sempre digo, se você discorda, amém, mas discorde com embasamento bíblico, né? O que passa disso é o que o inimigo fez lá com Adão e Eva, né? A falácia, não pode comer do fruto, não tem nada a ver, não é bem assim, estamos pagando um preço até hoje. Beijo no coração de todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas.